Olá, juventude moçambicana, seja bem-vindo a mais uma edição, a primeira para esta semana do seu programa O Bate-Papo, programa comprometido com a juventude moçambicana. Oxalá o seu fim de semana tenha ocorrido da melhor forma e já sabe que depois da edição da tarde segue-se o Bate-Papo, o nosso programa em que nós, como jovens moçambicanos, nos unimos para falar sobre diversos assuntos e hoje não será diferente. São os votos de que a semana seja muito boa e produtiva para todos, que seja também o renovar das esperanças, dos projetos e que realmente haja muito trabalho, muito foco no que se pretende fazer. Já estamos disponíveis também nas várias plataformas para que você nos acompanhe. Falamos do Facebook, do Instagram, do YouTube, para que você possa interagir conosco ao longo desta tarde de segunda-feira. Conte-nos igualmente como é que foi o seu fim de semana. Foi de descanso, foi também de trabalho, nem por isso, e poderá o fazer ao longo do nosso programa, ligando para nós ou então escrevendo para nós através das nossas diversas plataformas. Nós passamos sempre muita boa sorte para os amantes do desporto nas diversas modalidades e hoje vamos então apresentar mais uma sugestão e mais uma aposta com o Betway. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Se é amante do bom desporto, sabe que pode acompanhar as diversas modalidades fazendo as suas apostas para as favoritas. E é muito simples acompanhar os melhores campeonatos, aos melhores jogadores e não só. Para estar por dentro de tudo, é muito fácil. A partir de 5 meticais pode acumular muita mola. Pode chegar a acumular a 500 mil meticais com o Betway. Pode todos os dias fazer as suas apostas. O registro é totalmente grátis. Simplesmente marrar. Por isso mesmo não pode perder mais tempo. Faça o seu registro agora mesmo visitando o website que é www.betway.co.mz. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Muito bem, o nosso programa O Bate-Papo já está mesmo no ar e queremos ter esta interação consigo. Já estamos também nas nossas diversas plataformas. Falamos do nosso Facebook Live e é para lá onde pode deixar os seus comentários sobre o seu fim de semana e também os planos para mais uma semana que hoje arranca. Estamos a 26 de outubro para o ano de 2020, o 2020 que já mesmo vai dando o seu adeus e oxalá esteja a ser bastante produtivo, pelo menos nesta última parte. E queremos ter esta interação consigo, já vamos mesmo disponibilizando o nosso número para que ao meio do nosso programa possa interagir conosco, que é 85 9410 952. Pode também escrever-nos uma carta com as suas sugestões de temas, caso também se interesse em participar aqui do nosso programa, poderá o fazer mesmo visitando na Avenida Patrício Lumumba, número 577. Mas igualmente pode nos encontrar no Facebook, pode mandar mensagens, pode visitar e ver os convidados que por aqui passam, pode também acompanhar a nossa transmissão online, pode também deixar os seus comentários no nosso live que agora está disponível, nos contando como foi seu fim de semana e também os seus comentários para o tema que trazemos para a edição de hoje. Damos sempre toda a pompa e circunstância para os nossos artistas emergentes, porque nós sabemos que há muito talento na nossa juventude, queremos dar este potencial, queremos dar espaços possam conhecer as propostas musicais e não só. Por isso mesmo, se é talento, se tem algum dom, tem alguma habilidade, pode também desfilar aqui a sua classe no nosso programa. Para hoje trazemos mais um tema importante para a nossa juventude e hoje vamos falar do berço. O berço conta ou não para o sucesso de uma pessoa? Para que é importante que esta pessoa seja de uma família que tenha recursos, que tenha ensinamentos, pais rigorosos, que tenham alguma educação ou que deem alguma educação, ou isto pode variar. Portanto, hoje trazemos esta temática para a conversa. O berço conta ou não para o sucesso de alguém? E apresentamos
nossos convidados. Ela aqui de uma associação de estudantes, mas também é estudante, e damos aqui as boas-vindas para o nosso programa. Bem-vindo. Boa tarde, estou sim bem disposta e é um prazer estar aqui de novo. É sempre um prazer receber-te cá. Há quantas é que vai o trabalho da associação, a escola também? A academia, neste caso? A academia já está no fim, graças a Deus. E o trabalho da associação também está a dar todo gasto, já estamos quase ao final do ano. E vai ser nosso maior prazer fechar em grande, fazer novos projetos sociais e etc. Pois, muito bem. Também apresentamos aqui o estudante e também presidente da Associação de Estudantes de Jornalismo, Rui Jedges, que está conosco aqui para também estar à conversa conosco. Rui, bem-vindo ao nosso programa, bem disposto para esta conversa, começando assim a semana. Muito boa tarde, quero agradecer antes de mais a oportunidade que me concedida de cá estar para mais um bate-papo consigo e também com os telespectadores. Quero também saudar a minha colega Amanda, que possamos ter uma conversa muito interessante. Infelizmente, a nossa academia está a correr mil maravilhas. Podemos contemplar que as medidas de prevenção e mitigação da Covid-19 estão sendo acauteladas para isso, que é muito bom. Espero que seja, de facto, esta conversa muito interessante. Muito bem. E pronto, já começamos aqui a nossa conversa e queremos saber, primeiro, Amanda, esta coisa de berço, o que é? A teu ver, berço o que é? Falamos muito, esta pessoa tem berço, não tem berço, berço o que é, afinal? Ok. Eu vou dar a concepção que eu tenho do que eu ouço, né? Normalmente o que é berço, o que não é berço. Normalmente tem berço aquele que nasce numa família confortável, numa família que tem um patrimônio considerável e consegue sustentar-se, vamos lá, o seu básico e mais um pouco. No entanto, ao passo que as pessoas sem berço são aquelas que considera-se não ter nascido numa família confortável, passa por algumas dificuldades até para alcançar algumas coisas, não tem tido oportunidades, que eu não acredito que seja verdade, pois todo mundo tem oportunidades todos os dias. Então, basicamente, berço é isto, é esta diferença que existe entre famílias, entre pessoas que nós acreditamos que estejam numa sociedade, que a sociedade divide, né? Que a sociedade divide e diz, este nasceu numa família confortável, com patrimônio, ao passo que a outra não tem este patrimônio, nem tem esse conforto todo que nós acreditamos ser bom, né? Para nós. Sim. Pois, muito bem. Rui, também colocamos a mesma questão, berço, o que é, afinal de contas? Falamos muito, hoje em dia, a pessoa X tem berço, não tem berço, afinal de contas, o que é ter berço? Bom, a primeira concepção que nós temos de um berço é aquela cama, né? Que dá-se às crianças quando acabam de nascer até aos seus 5 anos. Mas no contexto em que nós nos encontramos, quando falamos de pessoas que têm berço, estamos a falar de pessoas que nascem em meio a uma família com condições até certo ponto favoráveis para a prossecução daquilo que são, se calhar, os seus objetivos, os seus projetos. E também, quando fala-se de pessoas que não têm berço, conforme a Amanda já dizia, tende-se a referir a pessoas que não tenham a oportunidade ou que não tiveram a oportunidade de nascer, crescer numa família que tenha melhores condições para que satisfaça até certo ponto os objetivos, os desejos dos seus filhos ou dos seus membros familiares. Pois, afinal de contas, já colocamos esta questão, o berço conta ou não para o sucesso de alguém? É importante que a pessoa tenha este berço ou não para ter sucesso? Ou é o contrário, quando a pessoa não tem berço, tem mais vontade de se ingrar, ter sucesso na vida? Ao vosso ver, o berço conta ou não para o sucesso de alguém? Bom, para mim em particular não conta, tipo a 100% não conta. Já que não vai comprovar-se só com a experiência, mas também com estudos científicos que já foram feitos. A Forbes, por exemplo, publicou há alguns anos que 70% das pessoas ou das pessoas que conseguiram ter, os herdeiros de alguma riqueza, não conseguiram manter e nem capitalizar o valor que eles conseguiram ganhar, o que significa que o berço não conta de maneira alguma para o sucesso de alguém. Sim. Pois, Rui. Bom, não sei se serei divergente ou vou seguir na mesma linhagem, mas eu acredito que até certo ponto o berço pode favorecer, pode contribuir para o alcance do sucesso, mas não é o ponto fulcral para o sucesso de uma determinada pessoa. Mas a forma como esta pessoa cresce, a forma como esta pessoa é educada, pode contribuir também para a construção de uma perspectiva ideal de um futuro risonho para esta pessoa. Eu acho que o principal, de facto, não é o berço, mas quem nasce no meio de um berço tem
também chances, porque imaginemos, vou dar exemplo de mim que sou um jovem empreendedor. Nasci numa família humilde, mas por causa das condições que eu tenho, tive que lutar, fazer alguma coisa para me sobressair. Ok. Mas em contrapartida, quem nasce numa família com condições, e mesmo na sua tenra idade, digamos assim, tem um projeto e porque tem recursos facilmente implementa seu projeto. Mas a mim pode ser difícil implementar o projeto, mesmo tendo o projeto. Então, até certo ponto vai contribuir para a concretização ou para o alcance do sucesso, mas não é o fator determinante para o alcance do sucesso de qualquer pessoa que seja. Pois. Vocês acreditam que, por vezes, quando esta pessoa tem um berço, fica acomodada? Porque hoje, muitas vezes, nós aliamos o sucesso de alguém e começamos a comparar o que vem da família X, porque tem condições, já porque os pais têm condições. Facilmente, o jovem X teve um emprego, porque deve ter alguma cunha, conseguiu entrar no sítio X, porque alguém conseguiu colocar para esta posição. Vocês acham que, por vezes, a questão de se ter este berço facilita muito para que a pessoa tenha realmente este sucesso, consiga um emprego, consiga ter uma casa a boa fase da vida? Vocês acham que muitas vezes a questão deste próprio lar em condições de pais que tenham uma exigência ou educação contribui para que realmente um jovem tenha sucesso na vida ou não? Bom, eu sou da opinião que realmente, nem para secundar o que ele disse também, realmente quem tem uma educação como tal, sabe como é que vai lidar com essa riqueza que ele tem, como é que vai capitalizar isso essa família onde ele nasceu. No entanto, é incontestável que alguém que nasce numa família com berço, nasce num berço, tem muito mais facilidade em detrimento de alguém que nasce numa família sem. Mas um outro ponto, já para criar divergência, é que todo mundo tem a mesma oportunidade todos os dias. Nós só temos que correr atrás das coisas. Parece ser muito fofo, né? Dizer assim, tu só tens que ir atrás e tu vais conseguir as coisas, as oportunidades estão lá. Mas sim, quem nasce num berço tem mais facilidade, porque é pai é filho de X, de Y, Beltrano, Siltrano, mas quem é filho de ninguém, praticamente nem é visto. Para ser visto tem que gritar, tem que fazer muito, tem que ter muita luta. Mas no final do dia eu acredito que com a educação, porque a educação é a base de tudo. Se eu educo o meu filho para dar continuidade daquilo que eu fiz hoje, ele será capaz de capitalizar a minha riqueza. Mas se eu educo o meu filho para estar confortável e simplesmente usufruir daquilo que eu consegui ganhar, ele não vai ser capaz de cuidar do que é meu amanhã e nem do que é dele. Entende? Ao passo que alguém que nasce sem berço consegue muito bem fazer isso. Também às vezes existem alguns e outros casos que que a experiência já diz o contrário. Entende? Sim, então para mim é basicamente isso. Pois, Rui. Pois bem, eu vou começar mesmo do ponto, ou pelo ponto onde ela terminou, falando, na verdade, o que seria uma oportunidade. Às vezes nós temos uma ideia errada do que é de facto oportunidade. Oportunidade, na verdade, é a correspondência existente entre alguém preparado e uma porta aberta para que esta pessoa preparada possa entrar por ela. Ou seja, se Eduardo, agora que é apresentador de televisão, consegue uma porta aberta para trabalhar como um agente bancário, se não é preparado para isso, então não é oportunidade para si. Mas se nasce uma outra empresa, por exemplo, dizem que querem um apresentador de televisão e vem ter consigo, lógico que seria uma oportunidade. Portanto, o fato de alguém nascer numa família com condições pode sim facilitar o processo, talvez, de inserção no mercado de emprego. Porque estamos num país em que o nível de corrupção é deveras elevado, o que até certo ponto nós temos visto isto, pessoas que têm mais condições podem sair com carros sem respeitar sinais de trânsito, são coisas que nós vimos no nosso dia a dia. Então, tudo isto contribui também para esta realidade que nós vivemos, mas de facto, conforme ela dizia, as pessoas que nascem em famílias que têm melhores condições têm mais facilidade de se inserir no mercado de emprego, mas a oportunidade é a mesma para todos. Pois. Agora, realmente há jovens que têm esta possibilidade, têm berço, têm pais que têm princípios, valores, que querem, por exemplo, quanto mais cedo ter os seus filhos formados, até dar melhor a educação, têm a oportunidade de estudar fora, de realmente começar a ter as coisas e ganhar as coisas muito mais facilmente do que alguém que não tem estes princípios ou não tem condições, se calhar até financeiras, e este berço que nós aqui falamos hoje. Mas vocês acham que e quando não se tem este berço,
E quando, por exemplo, se tem este berço e a pessoa não vai de encontro, queremos ter uma Amanda, tem bons pais com uma boa condição financeira, mas mesmo assim ela não consegue um melhor emprego, não consegue fechar a faculdade a tempo e hora. E quando se tem um berço não se consegue superar as expectativas, porque hoje nós olhamos muito para a questão da família, da origem, ok? Acho que vem de uma boa família, facilmente vai ter um melhor emprego, e quando não se supera esta expectativa? Bom, uma pergunta muito difícil por acaso, mas é assim, eu sou sempre, é muito importante nós como pessoas sempre conseguimos dividir a expectativa da realidade. Eu tenho que saber quem eu sou, passou assim saber como é que eu vou superar as expectativas que eu mesma criei em cima de mim, não que os meus pais criarem, não é que a sociedade criou. Porque senão vamos ter um mundo, e já temos, infelizmente, cheio de pessoas frustradas, cheio de pessoas que não sabem o que estão a fazer. Fazem universidade, por exemplo, de engenharia, porque o pai também é engenheiro, ou porque o pai tem uma empresa de construção civil. Enquanto as coisas não funcionam bem assim. E feliz ou infelizmente, todos temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos fazer. Para só assim não temos um futuro frustrado. E só assim também as pessoas entenderem que não devem criar expectativas por cima daquilo que eu quero na minha vida. E tendo berço ou não, eu tenho que ser capaz de conseguir criar essas diferentes expectativas e realidade. As oportunidades vão estar sempre lá para mim. Como ele disse, deve se encaixar aquilo que eu sei. Então, não vamos de acordo com a expectativa que meu pai tem. Se bem que é um pouco difícil, principalmente em famílias rigorosas, eu seguir algo que o meu pai não queira. Por exemplo, eu querer fazer moda enquanto meu pai quer que eu faça engenharia. Eu querer fazer música enquanto meu pai quer que eu faça informática. Vês? Mas ao mesmo tempo... Existem muitos esses pais que sonham muito pelos filhos. Querem que o filho seja melhor. Se eu sou engenheiro hoje, quero que meu filho seja, se calhar, um engenheiro maior, siga uma especialidade da engenharia maior que a minha. Ao mesmo tempo vamos ter também adultos frustrados que também vão repetir, vai aparecer uma bola de neve, vai fazer isso com o filho, com o bisneto e assim sucessivamente. E não vamos ter pessoas com sucesso como tal, mas sim pessoas a trabalharem como máquinas. Porque meu pai fez, então também tem que fazer, tem que ditar o nome da família. E para mim não faz jus ao que nós como seres humanos temos o livre-arbítrio de escolher. E os pais, feliz ou infelizmente, devem conseguir ter essa componente como se fosse um software, né? Que meu filho tem que ser capaz de escolher o que ele quer e ele também é capaz de entender qual é o certo e o errado. E educar também o filho, obviamente, de acordo com essa perspectiva. A ele entender o que é certo para ele, o que é errado. E também saber que tudo o que ele faz, todas as ações que nós tomamos hoje, tem consequências amanhã. Nós não podemos querer ter resultados diferentes a tomar as mesmas ações todo o santo dia. Pois, é verdade, muito bem. Rui, e quando se tem realmente uma família, pais que tenham estudado e tudo mais, mas o filho não consegue superar as expectativas, o olhar da sociedade é muito mais rigoroso. Esta pressão social que hoje em dia falamos, cobra-se muito dos filhos. Se o meu pai está numa boa posição, a intenção é que o meu filho seja melhor, é que eu o represente e com dignidade supere aquilo que é a vida que os pais levam. E quando não se chega a esta fase? Olha, há uma questão aqui muito interessante que até certo ponto contribui para que as pessoas que nascem em famílias semelhantes sejam frustradas. Porque alguns pais nascem de facto em famílias humildes, mas quando conseguem se estabilizar financeiramente, não conseguem trazer a mesma trajetória que eles tiveram para os seus filhos. O que é que fazem? Colocam talvez num colégio aí, dá um PlayStation, dá aquilo e tudo mais, mas a vida real não lhes é transmitida. É o que nós dizíamos, a educação deve ser a base para que esta pessoa, sobre esta base, sobre este firmamento, possa edificar seu futuro. Não há como eu colher um futuro próspero se não tiver criado bases consistentes para poder chegar lá. Razão pela qual temos pessoas que hoje são frustradas, porque em algum momento pensam que o que é dos pais é deles, o que não é verdade. Mas isto de onde é que vem este pensamento de pensar que o que é do meu pai é meu? É por causa desta trajetória que às vezes nossos pais não partilham. É necessário que haja partilha de experiências. Sentar com o filho e dizer, na verdade, você tem isto hoje, mas a vida é assim, assim. Hoje você pode comer um queijo, um fiambre aqui, numa boa, mas saiba que a realidade é outra. Você come isto porque eu comprei, mas daqui a algum tempo você terá a sua família também terá que batalhar para que coma o que dê, mesma coisa aos seus filhos. Esta transferência de ideologias é que está a faltar até certo ponto. Eu acho que se tivéssemos uma nova abordagem, isso poderia contribuir de veras para que a juventude moçambicana, principalmente, pudesse optar por melhores mecanismos. E graças a Deus, agora a juventude tende a despertar
pessoas são empreendedoras, pessoas recorrem a qualquer plataforma possível para poder ganhar algum rendimento, o que é muito bom. Pois. Agora, por exemplo, na academia acontece muito de nos compararmos uns aos outros. Porque fulano de X tem melhores notas ou conseguiu criar uma empresa ainda na própria faculdade porque os pais têm, porque ele realmente tem uma condição financeira adequada. Como é que vocês olham para esta questão de nós jovens hoje em dia nos compararmos muito uns dos outros? O que acontece muito na academia, nós justificamos muito o sucesso das pessoas de acordo com a família a que estas pessoas vêm. Bom, para mim só o fato de estar partir do princípio que estamos a nos comparar já está completamente errado, é um caminho super errado para querer ter algum sucesso algum dia. Cada um tem o seu caminho, cada um tem os seus passos a dar na vida, então para mim só para início de conversa tem que parar de comparar-se. Independentemente de vir uma família ou não, é só ter o teu objetivo claro e seguir a ele. E não querer parar para ainda comparar-se com o fulano, o que o fulano faz, ver de onde o fulano vem, qual é a origem dele, para eu conseguir estar aqui, não. Cada um é único, cada ser é único, então cada um deve fazer aquilo que realmente lhe deve fazer para conseguir ter um sucesso e concentrar-se, só isso, porque comparações só vêm para nos atrapalhar. Pois, é verdade. Rui? Bom, eu vou talvez abordar a questão da comparação numa outra perspectiva. Eu sou da opinião que nunca foi mal, nunca será mal olhar para alguém e se inspirar na pessoa. Mas o errado é, até certo ponto, nós tentarmos nos reduzirmos a nada porque não nascemos numa família que tenha condições melhores que outrem. Portanto, eu sou da ideia que quando vejo, pode ser na academia, alguém que está a prosperar, o que eu devo fazer como jovem ou como alguém que vê o seu progresso é me inspirar, procurar saber como é que eu também posso fazer para criar o que eu quero, o que eu sou, para também crescer na vida. Não, esta é a minha concepção. Não é errado espelhar-me em alguém, apreciar e depois ver como é que eu posso também fazer para crescer. Esta é a minha ideia. Pois. E o sucesso, na verdade, o que seria para um jovem? É ter já a formação feita, ter uma casa, ter um carro. O que é o sucesso para nós jovens? Um jovem bem-sucedido para nós, hoje em dia, o que é? O que é o espelho de um jovem bem-sucedido? Bom, queres? Posso começar? Ok. Bem, para mim, a questão a interpretação que nós temos de alguém que é bem-sucedida é subjetiva. O simples fato de alguém ser formado simplesmente, podemos dizer que é bem-sucedido. O simples fato de alguém não ter uma formação profissional, mas ter um empreendimento que está a dar o que ele quer, também pode ser uma pessoa bem-sucedida. Mas também a fusão destes todos os elementos também pode consubstanciar numa pessoa que é bem-sucedida. Mas, num cômputo geral, eu penso que uma pessoa bem-sucedida, primeiro, é aquela pessoa que consegue seguir seus princípios. Porque estamos num tempo em que muitas pessoas não conseguem seguir seus princípios. Pessoas que não têm identidade. Para mim, particularmente, uma pessoa que consegue colocar limites, colocar metas, objetivos e consegue atingir, para mim é uma pessoa, como dizer, uma pessoa bem-sucedida, para mim. Pois. Amanda. Bom, para mim, vou começar como é que a sociedade é uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa com bons carros, uma pessoa com um emprego, ou seja, com uma renda fixa, alguém com família, alguém que consegue custear os seus custos, os seus gastos básicos e até mais um pouco. E as suas regalias, bem que se diga. Agora, para mim, uma pessoa bem-sucedida, eu considero uma pessoa bem-sucedida alguém que parte do princípio e tem uma disciplina básica. Como ele estava a dizer, a pessoa que consegue ter um objetivo e consegue seguir. Porque temos que partir do princípio que nós temos que ser dinâmicos. Não é todo dia que eu vou conseguir estar até os 40 anos no escritório a fazer simplesmente engenharia. Tenho que fazer mais alguma coisa que é para poder me sentir bem-sucedida. E fora isso, tem uma componente que eu acredito que deixa-se muito para trás, que é a questão da inteligência emocional. O emocional da pessoa conta muito. O emocional da pessoa, o emocional de um pai conta muito, porque também conta como é que esse pai vai refletir-se para o filho e como é que esse filho será amanhã. Porque senão não teremos muitos adultos frustrados hoje. Pois.
Então, para mim, uma pessoa bem-sucedida é partindo desse princípio, alguém com inteligência emocional suficiente para conseguir capitalizar o comportamento e a educação das outras pessoas. E é importante também uma outra coisa. Nós temos muitas pessoas que ganham muito dinheiro. Já uma história à parte, que ganham muito dinheiro, ou seja, que têm um bom emprego, mas não importa quanto tu ganhas, mas sim quanto é que tu gastas, ou seja, a educação financeira também tem que ser uma componente que devia vir na educação dos pequenos, ou seja, eu não tive uma educação financeira, eu tive que crescer... É um grande déficit até a questão da educação financeira em Moçambique. Eu tive que crescer para aprender que eu tenho que saber o que é que eu gasto, o que é que eu ganho. Eu não tenho uma renda fixa, então o que é que eu posso gastar, o que é que eu posso ganhar e como é que eu posso capitalizar o pouco que eu ganho. Existem várias formas, uma das melhores formas é investir em mercado de capitais. E feliz ou infelizmente nós não temos essas muitas opções e o sistema de educação já não nos dá essa componente. Então para mim é assim que eu vejo uma pessoa bem-sucedida, a pessoa consegue saber quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto, porque não importa quanto é que tu ganhas, porque tu podes ganhar 100 mil meticais mensal e gastar os mesmos 100 mil meticais mensal e pensar que tu estás a ver bem, mas tu não estás a ver bem. Tu não estás a ver bem. Então uma pessoa bem-sucedida é capaz de primeiro saber que tem uma inteligência emocional estável ou investir nessa inteligência emocional e também saber que existe uma educação financeira. E assim fica numa sociedade, fica confortável, primeiramente socialmente e depois com ele mesmo, tá vendo? Então para mim é basicamente isso, uma pessoa bem sucedida. Pois, mesmo aqui a fecharmos esta primeira parte do nosso programa, temos aqui alguns comentários que foram chegando através do nosso Facebook Live. Temos aqui a Ednércia João que diz: olá Edu, obrigado Ednércia, obrigado por saudar-me. Temos o Florencio Andrés, o nosso telespectador bastante assíduo, aqui é o nosso bate-papo, que diz: boa tarde. Bate-papo, programa que consegue me colocar nas tardes. Eu amo este programa. Muito obrigado, Florencio, pelo carinho da sua audiência e pela sua companhia sempre aqui no nosso programa, sempre a passar muito calor para nós deste lado também. Temos aqui o Manuel Pinto que diz boa tarde. Temos o Salvador Tomás Nobre que diz boa tarde. Estou ligado a partir da província de Tete, em Mutarara. Um grande beijinho para si, Salvador, e obrigado pela companhia. Temos a Teila Pali também, que é outra telespectadora assídua, que diz boa tarde ao programa Bate-Papo. É de Faro, lindo. Estou aqui desatualizada sobre o tema de hoje, contudo estou ligada para poder estar a par com os convidados. Beijo e bom trabalho. Obrigado, Teila, pela companhia. Temos aqui o Pedro César que diz que gostou do tema. Muito interessante. A Teila ainda acrescenta o seguinte: gostei do comentário da convidada. Existem sim pais que escolhem o futuro do filho e isso está errado. É verdade. Tem pais que querem que o filho seja realmente aquilo que sonham ou que sonharam para eles, mas que infelizmente não conseguiram realizar ao longo do processo. Mesmo aqui a fecharmos esta primeira parte, um conselho fundamental quanto aqui a nossa questão de hoje, a questão deste berço de hoje em dia se dar a primazia ou muita importância para as nossas origens. Se os nossos pais têm dinheiro, se facilitam e a questão de conseguir superar ou não as expectativas. Posso até ter estudado fora e voltar para cá não conseguir melhor emprego, mas será que isto vai me identificar? Será que aos olhos da sociedade seria uma pessoa errada porque os meus pais tiveram condições, mas infelizmente não estou a cursar medicina, não estou a trabalhar com medicina, mas infelizmente estou a trabalhar com algo que eu gosto. Como fazer? Como dar uma giratória aqui para a questão dos olhos da sociedade quanto à questão do berço ou não berço? Ok. Bom, para mim são basicamente 2 ou 3 entradas que eu sempre dei. Dê sempre primazia ao teu bem-estar. Ok. Se eu estou bem, a sociedade que se encaixa a mim. Se bem que é difícil. É uma questão de maturidade até chegares lá. Não que eu tenha alcançado, mas desejo de alcançar. Pois. E há sinais de que essa pessoa já é bem sucedida. Temos aqui a Amanda, já é presidente da associação. Agora imagina se ela, depois da formação, chegar a uma empresa, vai liderar, vai ter uma experiência para a sociedade ou para nós jovens. Já começamos a olhar as pessoas assim, né? Pois, mas o que os meus pais são, eu não tenho que ser também. Depende. Tem valores que eu quero levar para mim, mas tem valores que, por exemplo, eu também tenho que ser capaz de criar. Que é para eu também saber viver bem comigo mesma. E conseguir também capitalizar isso para os meus filhos, os meus netos.
Então, dá primazia sempre o meu bem-estar. E depois ter uma educação financeira no nosso software é muito importante. Parece que não temos, mas é importante. Jovem de 21 não sabe como é que vai gastar os seus 50 mil meticais, senão numa bebedeira. Ou às vezes até conseguem, pensam que um carro é um investimento. O carro não é investimento, o carro é um gasto. O carro é um gasto. Então, temos que saber diferenciar gasto e investimento. E quando conseguimos diferenciar isso, conseguimos capitalizar muita coisa em nossas vidas. Se bem que a vida somente não é só, um sucesso não é só a nível financeiro, mas a nível pessoal também. Por isso que eu disse, dá primazia a questão pessoal, a questão da inteligência emocional. E só assim vamos também identificar até quando é que nós estamos bem sucedidos e não ter que esperar uma sociedade para nos dizer, uau, estás bem sucedido, tu estás bem da vida. Não, eu tenho que dizer ao espelho, eu estou bem da vida. Então é mais ou menos assim que para mim temos que dizer como é que, né, identificar como é que estamos ou não bem sucedidos. Muito bem. Rui. Bom, Eduardo, eu vou comungar também da mesma opinião que ela deixa. Na verdade, a nossa vida ou a minha vida, ela não é feita só para agradar os demais, mas devo viver para me agradar, basta que eu não fira os outros. Em direito tem aquilo que chama-se de normas morais, normas éticas. Está-se a dizer o quê? Que eu tenho meus direitos, tenho meus deveres. Onde terminam os meus direitos, iniciam o quê? Os direitos do outro. Onde terminam os meus deveres, também iniciam os meus direitos. Ou seja, tenho meus direitos, mas também tenho meus deveres. Tenho o meu direito de viver bem, me alegrar, ficar feliz. Mas também tenho o dever de não ferir os outros. Portanto, se eu luto para o meu bem-estar, formo-me conforme o meu desejo, para mim já é bom. Basta que eu não fira os demais. Pois, muito bem. Mesmo aqui a fecharmos, para quem deixam ficar os beijinhos e abraços. Os meus beijinhos e abraços vão para minha família, né? Minha mãe em particular, que é minha, né, mentora e tudo mais. Então, beijinhos, mãe, grande abraço aí. Até logo. Rui. Uau. Bom, gostava mesmo de agradecer, antes de mandar os beijos, agradecer mais uma vez pela oportunidade que me é concedida de cá estar, e vou deixar mesmo os meus beijinhos e abraços para os meus familiares, meu pai, meus irmãos, e também vou deixar os meus abraços, beijinhos para uma amiga minha que é minha cúmplice. Mando a ela os meus beijinhos e os meus abraços. Ok, muito bem, sobretudo essa amiga, né? Muito bem, eu quero agradecer e fica aqui aos olhos do nosso telespectador dizer se os nossos primeiros convidados são de berço ou não. Se construíram um próprio berço, já vem de berço. Particularmente não sou do berço. Isso não é justo. Não é justo. Não és do berço. Não. Eu ainda estou a construir o meu berço. Não sou do berço. Muito bem, vamos aqui a conversa com portanto, a Amanda Cel, ela que é estudante também, é presidente da AISEC. Também estivemos aqui a conversa com o Rui Jedge, é estudante, empreendedor e também presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Jornalismo. Foram os primeiros convidados para esta primeira parte, onde damos o pontapé de partida ao nosso tema central de hoje. Será que o berço determina o sucesso de uma pessoa ou nem por isso? Pode continuar a escrever-nos os seus comentários, pode também preparar o seu saldo para interagir conosco. Vamos a um brevíssimo intervalo, vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, ainda muita música preparada para a edição de hoje. Até já! Eu sou Eliane Moussa e esta é a Mídia Mais TV. É investigador nas áreas da agricultura, sustentabilidade ambiental, saúde, etnobotânica, água, ciências marinhas e pescas, energia, recursos minerais, construção a baixo custo, educação, turismo, ciências sociais e humanas, tecnologias de informação e comunicação, e pretende expor o seu trabalho e trocar experiências com pesquisadores mais experientes.
As 12ª Jornadas Científicas são a sua grande oportunidade. Com o lema Conhecimento Científico e Inovação na Era Digital, impulsionando o bem-estar das comunidades, o evento é organizado pelo Fundo Nacional de Investigação e pretende criar espaços de debate e abrir oportunidades de financiamento para estudos de interesse nacional. O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de outubro no Hotel Afrim, Maputo. Análise com rigor e isenção. Desporto nacional e internacional. É aqui, todas as segundas-feiras, às 18h30, no Lance MZ 442. Fique ligado. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim, pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! Os assuntos que marcam a atualidade do país, sobretudo os de vertente política, são debatidos aqui no Grande Fórum todas as segundas-feiras, quando são 20h30. O SUF Momad não é uma capulana para ser comprada. Eu acho que a prioridade vai para a paz. Eu penso que para alguns segmentos sociais esse cancelamento chega a ser criminoso. Todos os assuntos que marcam a atualidade você compreende aqui na análise dos nossos convidados de luxo e que representam várias forças vivas da sociedade. É segunda-feira, é 20h30, aqui na Mídia Mais TV. Rampas. No programa da TV Surdo desta semana, saiba por que motivo a Zen Lodge é uma das instâncias turísticas mais inclusivas do país. Esperamos por si. A Loto Moçambique está maior e melhor. Agora podes ganhar prémios diários até 500 mil meticais por bilhete. Compre o teu bilhete através do M-Pesa. Seleciona a opção 6 Pagamentos. Digita o código de serviço 900103. Na referência, escolha 6 números da sorte, de 0 a 49. Aposta de 20 a 600 meticais por bilhete. E fica atento às 14 e 19 horas para saber se foste o sorteado do dia. Eu sou a Tatiana Sumburano e esta é a Mídia Mais TV.
Olá, estamos de regresso ao seu programa O Bate-Papo. Já sabe que de segunda a sexta-feira nos encontramos aqui para juntos conversarmos sobre vários assuntos ligados à nossa juventude. Um grande obrigado para Inês Luiz, nossa telespectadora e colaboradora aqui da Mídia Mais, que fez o arranjo de hoje, permitiu que mais cor se juntasse aqui ao nosso cenário. Um grande obrigado e beijinho para ti, Inês, e bom trabalho. E estamos de volta mesmo para dar continuidade aqui à nossa conversa. Queríamos já convidá-lo para que se junte a nós e continue a escrever-nos na nossa live, que está disponível agora no seu Facebook. Basta que procure por Mídia Mais TV, mas igualmente pode colocar no seu navegador www.facebook.com/Mídia Mais TV. Siga-nos também no nosso Instagram, basta que procure por @MídiaMaisTV.mm. Segue-nos e pode interagir conosco, sempre acompanhar as nossas stories, mas também sempre o nosso feed. Muita novidade, pode conhecer os nossos convidados, pode sempre clicar nos arrobas para conhecer um pouco mais sobre o percurso profissional e as iniciativas que são apresentadas pelos nossos jovens convidados sempre aqui no nosso programa. Para esta segunda-feira estamos aqui a falar do berço. Será que o berço conta ou não para o sucesso de alguém? Já vamos juntar para a conversa o Ayod Latifo, ele que é empreendedor, para estarmos aqui à conversa. Bem-vindo, Ayod, bem disposto, é sempre bom receber-te cá para um papo. Bem, obrigado. Bem, eu, na minha opinião, penso que nem sempre como eu te posso dizer, o berço contribui para o sucesso de uma pessoa. Pois, já agora tu és de berço ou não? Não, eu não sou de berço. Tudo foi a sua própria? Tudo próprio. Pois, também juntamos aqui alguém que vai nos ajudar a entender mais sobre a questão do berço, contar ou não para o sucesso da vida de alguém. É o Delson Antônio, ele que é psicólogo clínico, e damos aqui as boas-vindas. É sempre um prazer receber aqui no nosso programa, bem disposto para a conversa. Para si e para todos aí em casa, vamos debater em torno desse assunto, o berço, exato. Pois. Estamos aqui. E já vamos colocando esta questão para si como psicólogo. Afinal de contas, o berço, a origem, de onde nós partimos, a nossa família, se os nossos pais são formados, são rigorosos, eles sonham por nós, a tendência é sempre sermos melhores que eles. Como é que é? A questão do berço conta ou não para o sucesso de alguém? Exato. Começando falando do berço, né? Berço seria a origem. Há várias interpretações. Há quem, a priori, percebe berço como quem teve uma infância boa ou pais com recursos financeiros e tudo mais. Mas, a priori, quando se fala de berço, está-se a falar da origem. Está-se a falar da origem. Então, a origem da pessoa sim influencia naquilo que a pessoa poderá ser no seu amanhã, nesse caso no seu futuro. A criança é influenciada sim pela sua família, pelas suas vivências familiares e tudo mais. Tudo que ele vai viver, quem são os seus familiares, vão até certo ponto influenciar no seu comportamento futuro. Então, aí diria assim, a infância, isto tocaria em 500, seria a infância, influencia sim, até certo ponto, no comportamento adulto de uma determinada pessoa, adulto ou adolescente de uma determinada pessoa. Porém, não é somente a infância e a família que vai influenciar, também existem outros fatores. Como, por exemplo, depois da infância, da primeira infância aqui, temos a família, que é o primeiro vínculo, o primeiro contato com o mundo, que temos a nossa família, que vai nos dar os princípios de vida. Mas depois da família também vamos ter outras pessoas, o segundo contato, que é na adolescência, que são os amigos. Esses todos, em algum momento, vão influenciar naquilo que será o nosso futuro. Mas também temos as nossas capacidades individuais, que são essas capacidades de discernir, dizer isto está certo, isto está errado. Apesar de ter recebido esta e aquela informação, as suas capacidades também, em algum momento, vão influenciar em que será ou deixará de ser o amanhã. Por quê? O que acontece? Há quem diz, em muitas questões, ou pelo menos nos convidados aqui, deu para perceber que muitos dizem não ter tido berço, porém estão a criar os berços. Depois poderia existir uma outra questão. Como é que é a educação? Porque não teve berço, talvez porque os pais não têm condições financeiras, porém têm condições educacionais, educaram devidamente. E hoje está-se a formar uma pessoa que está a criar condições para os seus futuros filhos ou os seus filhos já existentes. É por aí. Então, a educação da sua família vai, em algum momento, influenciar muito. Não as condições financeiras. Não basta só ter o dinheiro, mas sim educar. Pode ter o dinheiro e o filho não ser o que deseja. Então, a educação é mais do que qualquer
uma outra coisa. Então o berço, para mim, poderia aceitar o berço como educação, boa educação. Os princípios. Exatamente, os princípios. Exatamente. Aí acabo aceitando como berço. Seria uma outra visão deste berço. Mas, porém, há vários fatores também. Existem aqueles pais que pensam que estão a educar enquanto estão a dar a superproteção. Também, em algum momento, pode influenciar negativamente neste futuro adulto. Vai influenciar negativamente. Se teve uma superproteção, o que vai acontecer é que futuramente pode não desenvolver muitas habilidades ele como pessoa. Porque tudo alguém fez por ele. Então, hoje adulto, não poderá fazer porque não aprendeu. Então, são esses fatores todos que em algum momento vão influenciar em quem esta pessoa será hoje no futuro. Com certeza. Aí, dizia que é tudo fruto próprio, sempre foi atrás das coisas. O jovem moçambicano, ele liga-se muito à questão do berço, de onde ele vem, ou ao longo do processo, ao longo da vida, ele vai atrás, vai conquistando, porque hoje em dia, nós quando olhamos para alguém, queremos entender se ela já teve ajuda, se calhar dos pais, da família, falamos dos parentes, dos tios, alguém que tenha realmente recursos financeiros, melhor formação, educação ou então orientação técnico-profissional em algum momento. Hoje em dia nós comparamos as pessoas, porque não conseguiu ser empreendedor é porque ele já tinha um padrinho, não sei o quê. Nós olhamos muito para a questão hoje deste berço. Como é que olha para a questão de hoje em dia nós nos compararmos e queremos aliar a pessoa se tem condições, já vem de uma família que tem condições ou não? Geralmente as pessoas têm confundido esse tipo de situações. O berço não significa aquilo que o Willis esteve aqui a falar, não significa somente o valor monetário ou bem-estar, mas também a educação. Bem, as pessoas existem pessoas sim que correm sozinhos, que chama-se o espírito de empreendedorismo. O espírito de empreendedorismo é uma coisa que nós nascemos dentro de nós. Existem pessoas que não têm, que vêm de uma família que não tiveram nenhuma ajuda financeira nem educacional, mas sobressaíram que nem sequer nível de escolaridade têm. Mas ao longo do percurso a vida vai ensinando como é que deve ser, como é que não deve ser, e a pessoa vai ganhando habilidades profissionais e vai formando o seu futuro melhor para si mesmo. Então o berço, para mim, eu acho que o berço, dizer que alguém vem de uma família que tem dinheiro, é possível sobressair, não existe, não é verdade. É possível sim seguir à frente sozinho, começar de um futuro melhor adulto. Ele falou de uma pessoa que vem de um berço, mas teve tudo, mas não teve como fazer as coisas. Existem pais hoje em dia que dão o melhor aos seus filhos, dão um PlayStation, dão um melhor colégio, etc, etc, mas aquilo que é educação em si, não dão. E a pessoa vai perdendo. Se formos a ver, as pessoas que têm um berço como tal, são pessoas que nem uma linha reta estão a seguir, são pessoas que se calhar estão nas drogas, estão por aí e nem estão incumpidos naquilo que é empreendedorismo. O seu pai tem um sonho que o seu filho cresça, mete no colégio, mas eles esquecem que nós não devemos simplesmente dar aquilo que é o bem material, mas devemos dar a educação. Pois. Então, há quem acredita que realmente quando temos ou se tem pais que favorecem, criam condições, dão mesada, boa mesada, dão carro e tudo mais, esta pessoa tem tendência a não se desviar porque ela já encontra as coisas já feitas. Acreditas nisto? A pessoa fica acomodada porque já tem, o pai tem um bom cargo, se ele quiser a qualquer hora o pai pode ajudar a conquistar alguma coisa e acaba perdendo se calhar aquele princípio de ir atrás das coisas. Sim, eu poderia chamar isso de uma vida fácil. Não se trata somente de uma pessoa normal, mas também trata-se por exemplo, vamos supor uma criança que sabe que a qualquer momento que eu for a tossir, o meu pai vai ceder. A qualquer momento que eu for a precisar de algo, o meu pai vai ceder. Então isso aí tem influenciado. Existem pessoas sim que não correm atrás porque estão relaxadas. Elas têm tudo em casa, tem carro, tem motorista, o pai tem um bom salário, está bem situado, vive numa zona nobre e acaba esquecendo aquilo que é o princípio, que é o futuro amanhã. Esquece que o pai irá embora, o mundo não viemos para aqui para sempre, nós todos estamos de passagem, como tem dito. Isso quem tem dito isso são os religiosos. Sim, estamos de passagem, então eu acho que
influencia bastante. Pois. Delson, agora, hoje em dia, como é que deve ser a orientação? Hoje em dia, nós somos uma geração que também se preocupa muito se eu hoje tenho boas condições, eu sonho para o meu filho ser melhor do que eu, obviamente tenha uma realização profissional, certamente, mas por vezes os pais sonham pelos filhos, se eles têm condições, buscam, se calhar, dar o melhor colégio na intenção de que esta pessoa seja a melhor versão dos pais em si próprio. Como é que deve ser a orientação? Como fazer com que este berço não atrapalhe? E por vezes, quando se tem este berço, a pessoa não consegue alcançar este sucesso, não consegue ter uma casa, entra na fase dos 30, ainda não tem casa e tudo mais, mas tem um bom berço, teve uma boa educação. Como é que se explica esta coisa? A priori, de princípio, todo pai deseja que o filho seja um pouco melhor que ele. Eu atingi um certo objetivo ou tenho uma determinada coisa, a ideia sempre é que meu filho supere. Esse é o princípio. Porém, as condições, elas ajudam, elas estão para ajudar. Aqui não estamos para dizer que os pais não podem dar aos seus filhos o melhor. Devem dar sim, devem dar. Porém, dê as condições e a educação. Dê a condição. Um filho, por exemplo, que tem pais que possam pagar uma faculdade para ele, é mais valia para essa pessoa. Se essa pessoa não tivesse os pais a pagarem sua faculdade, seria mais uma dificuldade na sua vida, que é, primeiro, criar condições financeiras para pagar sua própria faculdade e depois fazer a própria faculdade já tendo essas condições. Então, se tens um pai que está a pagar sua faculdade, já é mais valia. Então, isso é bom. Porém, dê o dinheiro e também dê educação. Um jovem aqui esteve a falar, por exemplo, de mostrar as diretrizes da vida. Porque existe isso, mas para alcançar isto é preciso isso e aquilo. Os valores morais. Não basta dar as condições financeiras, mas mostrar os valores morais, a educação e tudo mais. São essas coisas que em algum momento vão influenciar negativamente naquilo que vai ser, ou será, ou é, aquilo que é o nosso filho. Então, as condições são necessárias, são muito necessárias sim, porém a educação, acima de tudo, a educação. E existe também apoio à educação dos pais. Há uma outra parte que conta muito, que deve ser levada em conta, que é o ambiente em que essa pessoa está inserida, os amigos. Essas também são pessoas que vão exercer alguma influência sobre o comportamento desta pessoa. Então, a pessoa tem, por exemplo, as condições melhoradas, a faculdade já paga, é mais valia, já está algo facilitado. Porém, depois quando sai, vai lidar com pessoas, por exemplo, de comportamentos não adequados, que vão desviá-lo para as drogas ou para qualquer uma outra situação. Então, são esses requisitos todos devem ser olhados. Não basta somente os pais, mas também depois dos pais vêm os amigos, mas também existe uma capacidade individual de discernir, dizer isto é certo, isto é errado. Então essa capacidade também deve ser trabalhada de forma individual. A pessoa deve saber quem eu quero ser daqui a X ou Y tempo. Porque o que acontece? As pessoas às vezes buscam prazeres momentâneos. Tenho carro, vida facilitada, já é algo fácil, né? Já posso me deslocar facilmente. E estou com idade, por exemplo, sou jovem, dos 18, 19 anos, posso me deslocar porque já tenho carro, posso ir à faculdade com facilidade. Enquanto a partida tenho amigos que também têm, então não temos tempo, ou melhor, não precisamos de ir à busca de valores para o carro, porque já está facilitado. Então temos um tempo de sobra aqui. O que é que vamos fazer com esse tempo? Alguns fazem o que com esse tempo? Vão à busca das drogas, então isso já começa a estragar aquilo que é o futuro. Então, vai frustrar toda a ideia daquilo que é os pais desejavam. Aí, acontece muito hoje de nós queremos sempre comparar o outro, olhamos para nós e dizemos não, o Ayo dá porque não, ele já vem numa família onde existem muitos empreendedores, ele criou uma empresa porque facilmente o primo dele lhe ajudou, porque o tio mais velho também conseguiu, ele já tem facilidades. Hoje em dia nós queremos comparar-nos uns aos outros, quer seja na faculdade, na academia, mesmo no próprio emprego onde nós trabalhamos, começamos a ver, não, porque a pessoa X já tem a facilidade de X, porque a família tem condições. Como gerir e como fazer com que realmente este sucesso seja a sacrifício próprio, seja justificado pelo esforço desta mesma pessoa? Primeiro, eu acho que, antes de mais nada, vou dizer que a pessoa tem que partir do princípio, o sucesso do outro tem que servir de um espelho, não uma admiração do tal, porque ele vem de uma família XYZ, conseguiu porque tem um tio, não. Olhamos por isso, é errado, muito errado. Olhamos o seguinte, se tu és um jovem empreendedor, queres
inovar uma coisa que o outro fez ou o outro tem uma empresa, tem que fazer é servir a vida de outra pessoa como um espelho. Não podemos olhar aquilo que são as raízes de onde é que vêm as coisas. Nós temos que criar o princípio nosso. O espírito de empreendedorismo tem de vir de nós, tem de partir de nós mesmos. Se reconhecer a questão do esforço próprio. Sim. Imaginemos, há pessoas sim que são ajudadas pelos tios, pelos pais, que são dados. Mas afinal essa ajuda, por vezes é má. Ajuda é errado pensar que o pai deu um para um vizinho, eu teve um padrinho para conseguir alguma coisa, é errado. Não é errado, é muito bom, mas cabe à pessoa, se a pessoa tem capacidade de dar continuidade. Há quem tem padrinhos, ou pai ou mãe, abre uma empresa para ele, dá, está aqui, empresa, isso funciona assim, e do nada esquecem que o dinheiro da empresa não é deles. O dinheiro da empresa é um dinheiro que a pessoa tem de contar, que se eu conseguir vender uma coisa de XYZ, não devo consumir esse dinheiro não é meu, não me pertence, esse dinheiro pertence à instituição, pertence à empresa, porque no fim do cabo, o dia seguinte a pessoa tem rendas, salários, etc. Então temos que olhar como espelho, não devemos usar como tal, dizer que essa pessoa foi ajudada porque foi ajudado, porque não pode, não devia ser, não. A ajuda não é errada, é muito bem-vinda sempre uma ajuda. Quanto mais tiveres um empurrão, melhor é. Pois. E o que seria, afinal de contas, sucesso, realização profissional? O que seria este sucesso que nós falamos de que a pessoa vive bem, conseguiu, é uma pessoa exemplar na vida? Este sucesso de que hoje fala-se para um jovem, o que é ter uma vida de sucesso? Uma vida de sucesso para mim, como um jovem, é ter uma vida digna, honestidade acima de tudo. Por exemplo, eu vou falar da minha pessoa. Eu trabalho muito mais com clientes. Eu tenho que saber zelar aquilo que são os meus clientes. Tenho que dar um valor moral aos meus clientes, fazer um agrado aos meus clientes. Não te sintas a perder em fazer por exemplo, vamos supor, uma entrega daqui para Matola, uma coisa por aí de 20 mil meticais, não te sintas a perder, vá. Por mais que seja de 500 meticais, vá. Isso é um princípio que a pessoa tem. E então eu digo que a pessoa tem que ser firme consigo mesmo. O sucesso é poder pagar não diria boas pagar as contas, porque mesmo uma pessoa sem sucesso consegue pagar as suas contas. O sucesso, diria, é ser uma pessoa concentrada, uma pessoa organizada, uma pessoa com um espírito de dinamismo, um espírito de crescimento, uma pessoa que tem um princípio do amanhã. Okay? Uma pessoa que zela pelo amanhã, que diz, ok, eu tenho essa minha instituição, eu sou empresário no ramo X, então este é que me dá pão, então tem que ter uma dignidade. Isso é que é ser uma pessoa sucedida e não ter medo de arriscar, não tenha medo de investir. Isso é que se chama sucesso. Pois, muito bem. Delson, o que seria, na verdade, ter sucesso? E, em algum momento, como justificar a questão do berço? Eu vir de uma família que tem educação e saber justificar, ou nem por isso, como quando não se tiver berço, eu conseguir ser uma pessoa destacada, superar aquelas que são as expectativas da família e representar muito bem, o criar este próprio berço, como é hoje criar o próprio sucesso e, consequentemente, atingir o sucesso? Primeiro, o sucesso é o alcance dos objetivos. Conseguir alcançar os seus planos, os seus objetivos. Esse é o sucesso. Depois, como justificar o berço? De princípio, o que já dizia o meu colega de painel, é uma vantagem ter alguém que lhe possa dar uma ajudinha. Cria condições mínimas, tem onde partir, um ponto de partida. Então, isso sempre é benéfico. O importante é a pessoa que recebe essa ajudinha conseguir dar continuidade. Mas para quem não teve essa ajudinha ou quem não teve essa base, olhe para quem tem a base como um exemplo. Por exemplo, se eu não tenho a base, mas eu pretendo abrir uma empresa e ele tem uma empresa, por exemplo, eu posso ter com ele para saber quais são as formas para chegar lá, né? Para criar uma empresa e tudo mais. Mas se ele também teve a empresa, está a gerir a empresa, porém a empresa é familiar, os pais, essa empresa tem princípio, sempre tem princípio. Há legados que foram deixados, então há sempre alguém a contar a história de uma determinada empresa. Podem ser os pais, esses pais podem dizer isto e aquilo é que podem fazer chegar lá. E essa é uma grande vantagem, porque as pessoas vão dizer os aspectos positivos e os negativos. Porque muitas das vezes os empresários, os micros ou médios empresários,
tem também momentos difíceis. Tem momentos difíceis. São esses momentos difíceis que vai viver na teoria. Então, na prática, provavelmente poderá ultrapassar. Então, a outra pessoa não teve. Viveu aquilo na prática e também conseguiu se adaptar. Então, se você tem essas informações de forma teórica, já vai redesenhar o teu plano de negócio e vai ultrapassar de forma excelente. Pois, então, muito bem. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença. Temos o comentário aqui do Elton Valdemiro ZM, que diz que o programa está ótimo. Obrigado pela participação e continue mesmo a comentar aqui sobre o nosso programa no nosso Facebook Live, onde também convidamos assim para que conecte-se a este mesmo canal, mesmo no seu Facebook, mesmo na palma da sua mão, pode continuar a acompanhar-nos. Mesmo aqui a fecharmos, os beijinhos e abraços para quem deixam ficar. Os meus beijinhos de abraço vai para a minha família, as minhas filhas que eu tanto amo, e aos meus amigos, aos parceiros de negócio. Estão a crescer no berço já. Essas sim, estou a criar o berço para elas. E aos amigos que têm me dado suporte, aos clientes em particular, muito obrigado a todos. Muito bem, Gelson. Mais uma vez agradecer pela oportunidade de aqui estar e beijinhos e abraços para toda a família, para os amigos, para os colegas e para os amigos e todos conhecidos. Obrigado. Muito bem. Eu quero agradecer pela vossa presença. Foi bastante intrigante estar aqui mesmo a conversa. Oxalá o nosso telespectador tenha aprendido bastante. Estivemos aqui a conversa com o psicólogo clínico Delson Antônio. Também juntamos aqui para a nossa conversa o empreendedor Ayod Latifo. Vamos a um brevíssimo intervalo. Voltamos como sempre e terminamos sempre com música e hoje não será exceção. Hoje vamos contar aqui com a participação do Kivas, que está com música nova, muita energia, muita boa vibe para mesmo esta segunda-feira. Que seja um bom início de semana para si. Nós já voltamos. Eu sou Célia Zandamela e esta é a Mídia Mais TV. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim, pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! Rampas. No programa da TV Surdo desta semana, saiba por que motivo a Zen Lodge é uma das instâncias turísticas mais inclusivas do país. Esperamos por si. Olá, eu sou Daniel Ripanga. Esta é a Mídia Mais TV.
Right poppy, man. Hey, bitch. Go wild. Walking on the club and this bitch is go wild. Tryna find some love, but this bitch is gon' lie. Ain't no trouble, cause I'm really lonely. I'm alone. 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 I'm behind the knees. Playing with me stick, yeah, you playing with me, bitch. All this time I sip, I been having hard hits. This is true love beyond on this. This relationship maybe going to the skips. I just wanna know why you vibing with them freaks. Used to be a sweetheart, aggressive with the lips. I'ma get a love scar after all of this. Maybe get a metro and escape with a clip. Yeah, escape with a hanging with my clique. This is how we live. Holy Ghost in the ghetto with them niggas real. Now that I am free, so you call my phone. Wow, I wanna hang on now. Behave like a cow. Go wild, walking on the club and this bitch is go wild. Tryna find some love, but this bitch is gon' lie. Ain't no trouble, cause I'm really lonely. I'm alone. 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 I'm behind the knees. Damn, life's a mess. She moved on and then she came. I don't accept the fact that you just want the fame. Me and you were on the move and then you changed. I was planning so that we could get engaged. I'm gon' chase the money, fuck this bitch, don't pay me. I ain't got no time to deal with no relay now. Focus on the drill cause I ain't got no chain now. Ain't got no pace now. Yeah, damn. I'm so tired, man, of this shit, nigga. What is happening to me, bro? Yeah, man, we gon' kill it. Yeah, we're going to the top, bro. Hey, bitch. Go wild. Walking on the club and this bitch is go wild. Tryna find some love, but this bitch is gon' lie. Ain't no trouble, cause I'm really lonely. I'm alone. 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 I'm behind the knees. I'm alone. Babe. I am lonely. I'm lonely. It's time to get leave. Muito bem, aí está a performance. Junta-se aqui aos cubos mais famosos de Moçambique neste tema bastante quente. Kivas, bem-vindo ao nosso programa. Qual é que é esta tua proposta aqui desta música? Mesmo muito calor a acompanhar a tua música assim e tu já vibras mesmo ao som. Isto é trap, né? Yeah, trap. Esta música faz parte da minha mixtape Five Roses e é uma das músicas mais épicas que eu já fiz. Ok, é verdade. Num contexto bastante quente. Basicamente falas de quê aqui? Aqui falo de estar sozinho, estar sem ninguém. E é o que está a acontecer comigo neste momento, mas... Tu preferes, como já diz o próprio cantor, as garotas magoaram muito, né? Mais ou menos isso, mas tipo, é muito difícil agora tu encontrares alguém que realmente quer algo sério, né? E às vezes é melhor tu estar sozinho que estar mal acompanhado, neste caso. Pois, é sempre melhor. Pois, há quanto tempo é que estás nesta estrada musical? Na verdade, eu comecei em 2015 com a TLF, nos tempos fazíamos Kizomba. Agora, para o rap, comecei este ano a fazer rap a sério. E foi com a mixtape Cabo Sujo, mixtape no SoundCloud, que ainda não escutou. Everything's lit. Pois, e como é que está já agora o feedback dessa mixtape que tu lançaste? Usaste o SoundCloud para lançar? SoundCloud, e até agora só ouvi comentários positivos, graças a Deus. Há quem escuta e diz, sinceramente, todas as músicas são greatest. Então, eu agradeço muito a essa gente, tem muita gente que me acompanha. Pois. E como é que denominas o estilo de música que tu fazes? Fazes só trap? Quais são os estilos que costumas abarcar nas tuas composições? Kivas faz tudo que entra rap, isto é,
eu consigo me enquadrar em qualquer estilo de música que eu possa reparar, é isso. Pois, e basicamente fazer estes novos estilos como o trap, que nós temos assistido aqui, acompanhado muitos novos talentos agora a fazer estes estilos, abraçar também, é sempre dar uma dinâmica à própria música, aos próprios estilos e nova forma de trazer realmente música que se consome. Como é que é fazer este género novo de música que é o trap, que por acaso está a ser muito bem consumido em Moçambique? É como eu tenho dito aos que encontram-se perto de mim, trap é vida, é ali onde eu consigo me libertar, é o meu estilo, é a minha arte. Então é ali onde eu consigo me enquadrar da melhor forma. Pois, muito bem. Vamos dar uma pequena pausa para darmos dicas de como você pode acumular muita mola com a paixão pelo desporto com Betway. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. A Betway já está em Moçambique e está a oferecer muita mola e há sempre muitas partidas para que você possa fazer as suas apostas, mesmo entrar em cena na palma da sua mão para as melhores apostas desportivas nas diversas modalidades. Pode fazer o seu registro com 5 meticais, pode acumular muita mola, pode inclusive levar para casa 500 mil meticais de forma muito fácil com o M-Pesa, levantando e depositando quando e onde estiver. Para tal é muito simples, acompanhe os seus jogadores favoritos às melhores ligas e campeonatos. Para saber mais, pode visitar agora o site www.betway.co.mz. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Para trás ficou a nossa proposta para jogar e levar muito dinheiro. E não se esqueça que a dica foi da Mídia Mais TV. Estamos aqui a conversa com o Kivas, que nos traz muita música e também nos conta sobre as suas propostas musicais para o futuro. Neste exato momento, o que é que tem sido feito pelo Kivas musicalmente? Lancei no domingo a minha última música, Dono do Drip. Também encontra-se no SoundCloud. Dono do Drip, porque não porque eu sou o dono do Drip, exatamente. Tem muitos outros que têm Drip melhor que eu, mas a mim, da minha faixa etária, para a coragem que eu tenho, pela força de vontade, pela forma de investir em mim mesmo, me enquadrar, eu sou o dono do Drip. Tem que ser. A autoestima sempre é muito importante. Mesmo aqui a fecharmos, vamos fechar com uma música, uma mensagem especial para os teus fãs. E aí, shout out para o pessoal de CV3, Xeré Crazy, família grande, que tem me apoiado bastante. Shout out para minha mãe, um abraço, um beijo, que ela agora não está cá. Minhas duas mães, na verdade, Dona Eva, Dona Mércia, hoje amo muito. Ao papá que não está cá. E as minhas duas irmãs são os meus xodós. Minhas caçulas. Muito bem. Muito obrigado e muito sucesso na tua carreira. Vamos nos encontrar mais vezes aqui para ouvir boa música e sempre vai ser um grande prazer receber-te cá. Obrigado eu por estar aqui e pelo convite. Muito bem. E nós já nos despedimos com a promessa de voltar amanhã para a segunda edição desta semana. Nós preparamos uma programação bastante diversificada para esta segunda-feira e oxalá a sua semana seja de muitos êxitos, confiança, fé e determinação. Fechamos com o nosso convidado Kivas. Até amanhã. Dono do drip, dono do... Tá mais que claro, sou dono do drip. Sobre do raro, pergunta do G. Julgas do Insta, me
me chamam de chacho. Digo mentira, mas no fundo sei. Mato na mídia, mas bem devagar. Na mesma mulata já vem com radar. Curtiram minha foto, não quero lecar. Minha foto só estão a passar. Tu me criticas, eu mando passear. Tipo vidro pra pitas, eu mando fumar. Não brinco, tô sério, não tô a rachar. Só choro no couro e em pé no altar. Loirinho e claro, já tô a leitar. Com niggas no carro, já tô a trepar. Tu dizes que gritas, mas estás a ladrar. Me chamas de ficas, você tô a chorar. Dizes sou fake, eu sei que nunca fui. Esses só olham pra mim tipo Rui. Quando des conta, o nigga já foi. O nigga já foi. Mato na cena de dab, nigga. Só quero o papo de stacks, nigga. Gasto na cena de dress, nigga. Eu sou um snack, tá mais que claro, sou dono do trip. Sobretudo raro, pergunta tua chick. Chugas do Insta me chamam de chacho. Digo mentira, mas no fundo sei. Tá mais que claro, sou dono do trip. Sobretudo raro, pergunta tua chick. Chugas do Insta me chamam de chacho. Digo mentira, mas no fundo sei. Essas respitas choram muito no snack. Eu já lhe disse, miúda, fica quieta. Tô a falar, eu brinco muito mal, não entendes minha cena. Eu sou animal, se tens cara dragão, te mando pra um burraco. Pra fazer carne, pra temperar e comermos com sal. E um piripiri só pra acompanhar. O único puto que a Black China viu. O Insta curtiu, num piscar de olhos o puto sumiu. Fake não curtiu, o Kivas no Maia só foca no drip. Nice eu pro drip, tua pista atrapalha quando vê este kit cheio de grills. Um flow muito louco, sou papo de chi, papo de chi. Comprei um do rap, surgiu do rap papi, do rap papi. Agora só quero uma realest mami, realest mami. Quem dera que fosse a minha crush, yeah. Yes sir. Dono do drip, 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 dono do drip. Tá mais que claro, sou dono do drip. Sobretudo raro, pergunta tua chick. Chugas do Insta me chamam de chacho. Digo mentira, mas no fundo sei. Tá mais que claro, sou dono do drip. Sobretudo raro, pergunta tua chick. Chugas do Insta me chamam de chacho. Digo mentira, mas no fundo sei. Queres da minha pita ligada a um Rari? Eu quero um Bugatti Veyron. Escudo não brinca de Muno Charlotte. Na guerra de ferros de Mavalon. Depois eu mudei para o Niggas, né? Por mim me lite lá no Nias, né? Se provocas manos de pilas, brada não brinca, gajos da peita. Dava banhula e xingo, chatiro. Tipo Xissano lá do mercadinho. 2020 tá tipo Neymar, que tanto esperaram, nos desiludiu. Infelizmente isto ninguém pediu. Foi esta guerra que me reconstruiu. A guerra biológica que de certa forma atingiu todo mundo da forma mais trágica. Se eu vou ganhar não sei, só espero pelo tempo certo. Mas se eu ganhar já sei que ao menos fiz no tempo certo. Não tô a perceber o que os putos já são certo. Mas pelo menos sei que o flow mais sick vem do berço. Tá mais que claro, sou dono do drip. Sobretudo raro, pergunta da tia. Apresentador vestido por Fashion Look for You.